Fala rapaziada, tudo bem? Professor Thiago Ribeiro na área e vamos resolver mais uma questão da ESA, agora falando de geometria espacial de posição. Então chega mais, se liga aí, ó. Coloque V para verdadeiro e F para falso nas afirmações abaixo relativas à geometria espacial de posição. Galera, antes, vale ressaltar que essa questão na prova foi anulada. Cometeram um pequeno erro na hora de montar o gabarito nela, um erro de digitação que fez com que a questão fosse anulada. Então, por isso que eu não coloquei as alternativas aqui e nós vamos fazer essa questão juntos e mostrando qual seria o gabarito que deveria ter sido dado pela banca, tá bom? Então, olha só. Dois pontos distintos determinam uma reta. Então, eu vou pegar esse aqui e vou fazer a afirmação 1, tá bom? Então, dois pontos distintos determinam uma reta. Sim, né? A gente sabe que se eu tenho um ponto A e um ponto B, esses pontos são distintos, por ele é determinada uma única reta, essa reta R. Então, essa primeira assertiva é verdadeira. Depois ele diz que duas retas distintas não paralelas determinam um plano. E isso também vai ser verdade, eu vou chamar aqui ó, de 2. Se eu pego uma reta paralela aqui, a outra, pego R e S. Eu tenho aqui que elas são paralelas. Agora vamos lá. Eu pego dois pontos aqui, tá? Da reta R. Vou chamar esses pontos de A e B. E vou pegar um terceiro ponto agora na reta S e vou chamar esse ponto de C. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que três pontos não colineares determinam um plano. Então, se três pontos não colineares determinam um plano, repare que C não está na mesma linha que A e B. Portanto, esses três pontos são não colineares. Logo, aqui você determina um plano que passa essas duas retas dentro, tá bom? Então, essa assertiva também é verdadeira. O que já faz com que a terceira assertiva seja falsa, porque ele diz três pontos determinam um plano. Isso é verdadeiro? Não, isso é falso, porque olha só, e se eu tivesse o seguinte caso? Eu tivesse uma reta R aqui, e pertencente a essa reta R eu tivesse A, B e C. Eu consigo determinar apenas um plano aqui que contém essa reta R que passe por A, B e C? Não, eu consigo determinar infinitos planos que possam passar por essa reta R e que contenham A, B e C dentro. Então, é apenas se os pontos forem não colineares. Então, três pontos determinam um plano? Falso. Três pontos não colineares determinam um plano, que é o caso aqui de cima. Então, essa assertiva é uma assertiva falsa. Retas concorrentes não possuem um ponto em comum. Isso também é falso, né, galera? O que são retas concorrentes? Retas concorrentes são retas que têm um ponto em comum. Então, aqui eu determino uma reta R, uma reta S. Esse cara aqui é o ponto de concorrência entre elas, né? E aí a gente usa até aquele negocinho, né, do OPV, ângulos opostos pelo vértice, né? Então, se eu tenho um ângulo A aqui e eu tenho um ângulo B aqui, eu quero dizer, então, e posso afirmar que o ângulo A é igual ao ângulo B, né? Então, logo, duas retas concorrentes têm sim um ponto de encontro, esse ponto de concorrência. Então, essa assertiva é uma assertiva falsa. E duas retas reversas podem ser coplanares. Essa também será falsa. Por quê? Porque se você tem um plano π determinado e você tem um plano π' também determinado, para que duas retas sejam reversas, se existe uma reta R pertencente ao plano π, precisa para ser reversa ela uma reta que esteja pertencente ao plano π', nos quais só exista um ponto, que esse ponto na verdade é a projeção da reta S sobre o plano π. E aí você tem como encontrar esse cara. Quer ver só? Vou pegar aqui um exemplo muito básico. Olha aqui, eu tenho duas canetas. Essas duas canetinhas aqui. Uma caneta daqui, outra caneta daqui, tá? Então, essas retas aqui, elas são paralelas, mesmo que tenha um plano que passe por aqui, outro plano que passe por aqui, que contém essas retas, tudo bem? Olha o que ele fala na afirmação. Duas retas reversas podem ser coplanares? Agora, se eu pego uma reta reversa, ela tem que estar assim, ó. Uma tem que estar para cá, ou pode estar assim e tudo mais, não no mesmo sentido dessa, para não ter a condição de paralelismo, tá? Então, tem que estar em outro sentido. Repara uma coisa, essa caneta está livre aqui, né? E ela está passando para lá. Essa caneta aqui também está livre, passando para lá. Elas estão em planos diferentes. Essa caneta está num plano aqui em cima, essa está no plano aqui embaixo. Se elas fossem coplanares, pô, fala para mim, eu consigo passar essa caneta por dentro dessa daqui? Não consigo, né? Pô, olha só, caraca, se eu faço isso, ela já desvia e vai para um outro plano. Então, ou seja, para que as retas sejam reversas, elas têm que ser coplanares. Pô, Tiago, você falou um ponto de encontro delas na projeção?
Olha só que bizarro. Pega essa reta aqui, pega essa reta aqui. Agora eu vou fazer isso aqui para a câmera. O que está acontecendo? Na verdade que parece que numa projeção de uma sobre a outra elas estão se encontrando, mesmo que essa aqui fique um pouquinho menor que essa daqui. Então é esse conceito que a gente pode se apegar para a demonstração desse caso. E aí eu vou te dizer então que a última assertiva também é uma assertiva falsa. Você tem ali, no caso, 5 casos aqui, né, que estão dados ali no problema, onde os 2 primeiros são verdadeiros, os 3 últimos são falsos. O que a banca colocou como gabarito preliminar é que a primeira seria verdadeira, a segunda falsa, a terceira verdadeira e as demais seriam falsas, o que cai em um erro, tá? Então por isso que essa questão foi anulada, tá? Mas também não anula aquela vontade sua de se inscrever no canal e deixar o like, porque eu tenho certeza que você curtiu esse vídeo. Valeu, galera, então até o próximo. Tchau, tchau.